Olá, meus caros, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez aí, é um prazer muito grande ter você aqui comigo. Sejam muito bem-vindos aí ao meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje nós vamos dar início aí à lógica de programação em Python, aos fundamentos de Python. Então é a primeira aula que estarei publicando e compartilhando com vocês de uma sequência de aulas, né? Essa iniciativa, ela surgiu aí basicamente de várias mensagens que eu recebi aí das pessoas que me seguem, das pessoas que acompanham o canal, ou até mesmo pessoas de outras redes do trabalho, né? Dizendo assim, Luz, gostaria muito de evoluir na questão de análise de dados, na programação em Python, porém eu não tenho uma base muito sólida, não tenho os fundamentos bem estruturados. Então, partindo desse princípio, eu resolvi então criar essa playlist aí, né, para dar então esse nivelamento, essa base sólida, né? Porque assim, a ideia é você ter um alicerce aí da lógica de programação em Python para depois você poder evoluir aí nos seus estudos mais avançados e aplicar no seu dia a dia. Beleza? Então, sem muito bate-papo, vamos lá para a prática. Então vamos nós aqui, pessoal, no ambiente do Jupyter Notebook, né, e dar início à nossa aula de fundamentos em Python. Coloquei aqui como título, como tema, desvendando a magia da lógica de programação em Python. Então a ideia é pegar bem lá dos primórdios, né, da linguagem em Python para a gente poder estar discorrendo aulas após aulas e te dar aí uma base mais sólida possível. Beleza, pessoal? Mais uma vez menciono que eu utilizo muito o Jupyter Notebook pela riqueza, né, desse programa. É um programa super completo, não precisa ficar instalando bibliotecas para que o programa possa acontecer. Aqui ele permite que você coloque aqui um storytelling, que você descreva, né, coloque a parte descritiva do seu programa, aqui no caso como eu tenho feito, né, já discorri toda a programação aqui, onde nós vamos discorrer a aula, né, e um ponto legal também aqui do Jupyter Notebook é a questão do Help, né, então você tem um botão aqui em cima, que é o Help, onde ele permite que você tenha acessos aí à literatura, documentos de pesquisa, né, de tudo que está relacionado a Python, às suas bibliotecas e assim sucessivamente. Então aqui nós temos a referência do Python, a referência de NumPy, do SciPy, Matplotlib, SymPy, Pandas e assim sucessivamente. Então vocês podem estar explorando isso aí também ao longo do desenvolvimento da aula, né? Então posteriormente vamos estar acessando outras aulas e vocês podem estar acessando essa documentação. Então para darmos início à questão da lógica de programação em Python, o primeiro ponto é entender como que funciona a leitura do código em Python, que nada mais é do que o interpretador em Python. E aqui eu coloquei que o Python faz a leitura dos códigos linha a linha. Então, se você tiver uma sequência de linhas ali, de códigos, de comandos, de scripts em Python, ele vai fazer a leitura linha a linha. Se você tiver um loop, ele executa todo esse loop e depois vai para a próxima linha. Então, aqui um breve resumo, esse documento eu vou disponibilizar para vocês, para ter aí como materiais de consulta também, para estar se aprimorando, tá? Então, vamos nos elementos básicos aqui. O interpretador do Python funciona da seguinte forma. Então, ele faz a leitura do código linha a linha, ele analisa cada linha do código para identificar o seu tipo de dados. Então ali mais abaixo você vai ver que o Python ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, tá? Eu vou explicar por que ele é considerado uma linguagem de tipagem dinâmica e forte, né, ao mesmo tempo. Então ele vai verificar, ele identifica qual o tipo de dados que aquela linha ali ela passa de informação e depois ele vai executar, né, a instrução daquela linha de código. E mais aqui abaixo nós temos mais um contexto aqui falando do interpretador do Python, né? Então aqui o interpretador do Python também é um interpretador dinâmico, o que significa que ele não precisa conhecer os tipos das variáveis antes de executá-la. Então vamos ter um trecho aí mais abaixo que nós vamos falar dessa tipagem dinâmica do Python. Em resumo, o que isso quer dizer, né? Que quando ele passa por uma leitura de uma variável, por exemplo, ele consegue identificar se aquele tipo é um inteiro, se é um float, se é uma string, se é um booleano e assim sucessivamente. Para exemplificar aqui a questão do interpretador do Python, da forma que ele lê, a gente vai colocar alguns prints aqui para exemplificar. Então print linha 1, tá? Vamos copiar esse comando e vamos colocar mais abaixo algumas linhas e vamos colocar aqui print linha 2, print linha 3, print linha 4, print linha 5, print linha 6. Vamos executar esse comando, ele vai ter que exibir o print da primeira linha, da segunda, da terceira e assim sucessivamente. Então vamos dar um Ctrl Enter, executamos esse comando, ele faz aqui na sequência a impressão daquilo que eu coloquei dentro do meu print. Para dar uma consistência maior nessa questão do interpretador, né, da forma com que o Python
Python faz a leitura linha a linha, então lê essa primeira linha, segunda, terceira, quarta. Eu vou colocar aqui um laço for, né, para exemplificar para vocês aí que ele vai parar no laço for, vai realizar esse laço for, depois ele segue a próxima linha. Então vou criar aqui um for i in range, vamos colocar um valor de 5, né, 2 pontos, e vamos printar aqui, print, vamos abrir e fechar parênteses, vamos colocar o fstring, abre e fecha aspas, este é o loop número, abrimos e fechamos as chaves e colocamos aqui a nossa variável i. Então, em tese, ele vai ter que executar todas essas primeiras linhas que temos aqui, conforme é inserido ali através do print, e depois ele vai fazer a leitura, né, desse for, vai executar todos os for e depois vai para a próxima linha que nós vamos colocar aqui como print, aqui termina o processo. Legal? Então vamos executar se não tiver nenhum erro e aqui está o resultado. Então o que ele fez? Ele executou, né, aqueles primeiros prints de 1 até 6, depois ele parou no loop. E o loop vai fazer ele imprimir ali o número que varia aí de 0 a 5. Então ele fez a impressão do 5, depois parou no loop e imprimiu para mim. Este é o loop número 0, este é o loop número 1, 2, 3, 4, tá? E por último ele exibiu aqui termina o processo. Então essa é uma forma de representar como funciona o interpretador do Python. Um próximo ponto que nós vamos analisar aqui é a questão dos comentários no Python, né? Então o comentário ele é muito utilizado, muito usual para você comentar o que aquele comando que você está redigindo ele serve, para que serve, ou então para colocar alguma observação, né, de algum problema que você enfrentou, né, que se acontecer de novo você tem ali descrito no código para quando outra pessoa acessar esse comando e assim sucessivamente. Então a gente vai mostrar alguns tipos aqui de comentários. Eu particularmente gosto de usar o comentário para explicar, né, o que aquele comando ele executa, o que ele faz, né? Então a gente vai estar fazendo esses testes aqui, vocês podem também aí estar seguindo da mesma forma. Então quando usamos aqui o cerquilha, né, ele entende que a linha não é um comando, né, ele é um comentário. Por exemplo, se eu colocar aqui, né, o hashtag, que é o cerquilha, né, e falar que este não é um comando, e dermos um Ctrl Enter para executar esse comando, ele nada faz, porque ele entende que essa linha ela não tem ação nenhuma, ela não tem função nenhuma, é simplesmente um comentário. Isso pode ser feito de que forma? Se a gente colocar um print aqui, por exemplo, vamos dar um print e vamos falar assim, olá, tudo bem? Vamos colocar uma interrogação, vamos colocar aqui um exemplo de como você usaria, né, um comentário para mostrar ali o que aquele comando faz. Por exemplo, pode ser em cima aqui da forma que eu coloquei, ou pode ser ao lado também, né? Então vou colocar aqui, este comando realiza o print dizendo olá, vírgula, tudo bem, beleza? Quando você executa, ele só vai executar o print, mas os comentários não serão exibidos. E dando sequência aí à nossa parte de comentário, nós vamos falar agora da docstrings, tá, pessoal? Docstring nada mais é aí do que comentários que você pode inserir em uma ou mais linhas. Tá? Então, na verdade, ela não é bem um comentário, né? Mas ela é uma docstring, né? Se a gente digitar ali uma docstring, você vai ver que ele consegue executar aquele código e mostrar o que ele faz. E aqui a gente, para exemplificar, vai fazer a mesma coisa, vai mostrar como que esse comando, normalmente, ele é inserido nas suas linhas de código, nas suas linhas de programação, né? E a primeira parte que a gente vai mencionar é através, né, da aspa simples. Então, você coloca sempre 3 aspas simples para iniciar e sempre para finalizar. E aqui dentro você pode colocar o contexto que você quiser, da forma que você quiser. Vamos dar um exemplo. Esse comando abaixo, vamos lá para a linha de baixo, serve para avisar o leitor que está tudo ok. Então aqui ele permite que você insira comentários não só numa única linha, mas em várias linhas. E aqui eu usei a aspa simples. Quando eu falo para você que ele não é bem um comentário, é principalmente pelo fato do que no exemplo anterior nós executamos esse comando, ele exibiu apenas o olá, tudo bem. Se nós executarmos esse comando aqui da docstrings, olha só o resultado que ele vai dar. Ele vai colocar ali todo o contexto e ele vai exibir para você, né? Então a gente chama ele de docstring. Ah, Lúcio, mas legal, vamos copiar esse mesmo comando, eu uso com aspas duplas, não tem problema nenhum. Quando você executar o resultado, ele vai ser o mesmo. Agora entrando no print propriamente dito, né? Basicamente o que é o print? O print ele é utilizado para exibir informações na tela, resultados,
dados, operações e por aí vai, tá? É importante lembrar, pessoal, que o print ele é uma função, então normalmente nós temos que passar argumentos para ele, né? E se eu colocar ali para executar, por exemplo, print, abre e fecha parênteses, ele vai exibir um print para você de campos em branco, né? De um espaço em branco. Então aqui, de certa forma, ele gerou para você aqui um print de um espaço aqui embaixo. Por isso é importante nós passarmos sempre essa questão do argumento. Depois do print vem sempre o argumento entre parênteses. E o que nós vamos ver aqui agora é em relação a esses argumentos. Então, iniciando o print, a função dele é exibir e imprimir um valor na tela. Esse valor pode ser uma string que você coloca, pode ser uma variável que você armazena, um número e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos colocar aqui a impressão de um argumento. Quando você executa esse comando, ele imprime para você o número 12. Mas Lúcio, eu só posso imprimir um argumento? Não, você pode imprimir mais argumentos. Vamos dar um print aqui, 12,41. Quando você executa esse comando, ele exibe aqui para você o 12,41. E dando sequência agora, eu vou falar de um erro comum que acontece no print, tá? O Python, ele é uma linguagem case sensitive, então ele faz a diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então sempre fique muito atento quando você estiver redigindo essas funções, essas palavras reservadas do Python, para que ele não gere o erro. Embora o Python ele é muito rico, né, na informação quando um erro acontece, é muito fácil de identificar qual foi o erro que aconteceu. E aqui, para exemplificar, vamos colocar um print em letra maiúscula, print olá. Quando executarmos esse comando, ele vai falar para você que o nome print ele não foi definido, porque ele não entendeu que o print ele é uma função, né, de imprimir um valor na tela que é do Python, ele entendeu como uma variável qualquer. Então, para corrigirmos esse problema, basta só colocar ali o P do print em minúsculo. Quando executarmos esse comando, ele vai mostrar para a gente ali, né, o valor da string olá. Então, assim, conforme dito, você pode passar um argumento ou mais. Aqui eu coloquei só número, mas você pode passar texto, pode passar booleano, float, inteiro, o que vocês quiserem dentro, né, desse print. E vou mostrar para vocês aqui também uma questão de argumentos nomeados, né? O que seria isso? Quando eu coloco 12,41, você vai ver que ele exibiu 12 espaço 41. Isso que a gente chama de argumentos que não são nomeados. Mas, Lúcio, eu não quero colocar 12 espaço 41, eu quero colocar um outro tipo de separador, né? Então ele permite também que você coloque uma vírgula, digite CEP, abre aspas e fecha aspas e coloca ali o caractere que você quer fazer a divisão. No caso, para exemplificar, eu vou colocar aqui um hífen. Quando executarmos esse comando, ele vai colocar aqui 12-41. Tá, Lúcio, mas se eu quiser outro tipo de separador, você pode colocar também aqui. Vamos copiar o comando de cima, colocar uma barra, vamos executar, ele colocou a barra. Um outro comando, vamos colocar aqui um asterisco e ele vai executar. Então, pessoal, você pode definir isso a forma que vocês quiserem. Um ponto legal do print também, né? Sempre, vocês não estão vendo, sempre depois de um print, ele salta uma linha e coloca o próximo print. Por quê? Por padrão, ele tem o salto de linha embutido na função print. Então, se você não colocar nada, é mesmo que ele tivesse ali no comando, né? End igual, abre aspas, fecha aspas, barra N. Quando ele faz isso, é a mesma coisa que ele dá um salto de linha. Então, quando você não coloca nada, ele entende que você já está automaticamente considerando que a próxima linha do comando ele vai saltar, né? Essa linha, ele vai executar ela, depois ele realiza o salto. Então, se você fizer isso para todas as linhas, você vai ver que ele vai realizar esse salto. Vamos colocar aqui end, vírgula end. Então, se executarmos esse comando, ele vai dar o mesmo resultado para você. Então, só para dar uma finalizada aqui nessa questão de argumentos nomeados dentro do print, né? Vamos colocar uma mistura do print, né, com números e textos, tá? 12, 12, 14 e vírgula, vamos colocar aqui luz, né? Quando a gente executar esse comando, você vai ver que ele vai exibir, né, todos os argumentos que você colocou ali. Então, lembrando aí, nós vamos entrar nessa parte de string também, né? Porque que tem aspas, né? Como que você lida com isso, né? E depois a gente tem aí o end no final, que é em relação a esse comando que eu apresentei aqui em cima, né? E um ponto legal que eu queria mostrar para vocês também é em relação às dicas do Jupyter Notebook, né? Então, vamos pegar aqui, a gente está falando do comando print. Então, se você pega esse comando print e digita ele aqui, print
print e coloca uma interrogação e executa esse comando, ele mostra para você o que significa essa função print, né? Então eu coloco aqui print, você insere um valor 1, valor 2, infinitos valores, né? E depois coloca o separador. Se você não colocar nada, depois a gente vai ver o que ele enxerga. Você coloca um end, depois você coloca esses demais argumentos aqui. No nosso caso, considerando aqui o nosso exemplo, a gente usou aqui o separador, tá? Que ele insere ali um separador entre os valores, e se você não colocar nada, por default, ele coloca um espaço, né? Que foi o que aconteceu aqui em cima. Não colocamos nada, ele exibiu um espaço. E depois, se você colocar ali o separador que você deseja, ele vai exibir ali conforme você colocar no CEP, né? Então, ou um traço, ou uma barra, um asterisco. E o end da mesma forma, né? Aqui ele mostra para você que você vai adicionar ali, depois do último valor, né, algum padrão, alguma ação. E no caso, quando você não coloca nada, por padrão ele adiciona um salto de linha, que é o mesmo que o /n. Beleza, pessoal? Então explore isso muito para qualquer outra função que você tem no Python, né? Você vai digitando ali print, interrogação e assim sucessivamente. Vamos falar um pouco dos tipos de dados, né? Em uma linguagem de programação de tipagem dinâmica, conforme dito anteriormente, que o Python ele é uma linguagem de tipagem dinâmica. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que quando ele faz a leitura do código, daquela linha de comando que você insere, né, daquele script, você não precisa falar para ele que uma determinada variável ela é do tipo inteiro, é do tipo float, é do tipo string, porque ele automaticamente ele reconhece, né, qual que é a tipagem daquela variável. Então o Python ele tem um interpretador muito, que eu considero assim, muito eficaz, muito eficiente. Essa tipagem dinâmica te ajuda demais no desenvolvimento do seu código. De certa forma, acaba aí beneficiando muito o programador, tá? Lúcio, tá, você falou da tipagem dinâmica. Quais outros tipos de tipagem que nós temos? Temos a tipagem fraca, tipagem dinâmica, forte, estática. Então, sempre numa tipagem estática, você tem que declarar uma variável. Então, vamos dar um exemplo. Criando uma variável, por exemplo, criamos uma variável para receber um número. Nós temos que falar que aquela variável, ela vai ser do tipo inteiro ou do tipo float. Então, para exemplificar, vamos printar aqui, então, né, um número. Então, aqui no exemplo, vamos printar 1, 2, 3. Legal. Quando a gente executa o comando, automaticamente, né, ele mostra para você aqui o 1, 2, 3. Tá, Lúcio? Isso não me arremete nada, não quer dizer nada. Como que você sabe que ele é um número? A gente usa um comando aqui chamado type e vamos colocar esse número, 1, 2, 3 aqui. Quando executamos esse comando, ele vai dar o retorno para você, né, que esse número, 1, 2, 3, ele é um valor inteiro, beleza? Da mesma forma que você poderia colocar aqui um type, né, e colocar um valor aqui true, como ele vai entender o que é um booleano, né? Então o Python, essa tipagem dinâmica, ela é tangível nesse aspecto, né, dele identificar aquele comando que você está inserindo ali, qual que é o tipo de dado, né? Podemos dar um exemplo também aqui de uma string. Vamos colocar aqui type Lúcio. Ele vai colocar aqui um str de string. Beleza, pessoal? Então, falando dessa tipagem dinâmica dos dados do Python, né, essa tipagem dinâmica é justamente ele reconhecer, né, o tipo de variáveis que você coloca ali. Quando você coloca, de repente, uma variável chamada número, né, e coloca ela igual a 120, depois você coloca aqui type e número, chama essa variável número, né, que você criou ali anteriormente, automaticamente ele entende que isso é um inteiro. Então agora falando um pouco da string, né? String, elas são sequência de caracteres alfanuméricos, isso pode ter letra, número, símbolo, que são usados em programação para representar texto. Então sempre que vocês ouvirem strings, nada mais são do que textos, né? Palavras, frases, beleza? E em Python as strings elas são sempre representadas de duas formas, né? Basicamente uma forma, ou entre aspas simples ou entre aspas duplas. Aqui no caso, vamos colocar sempre utilizando o print, porque ele vai exibir na tela esse resultado do que eu estou colocando. Vamos exemplificar primeiro de duas aspas, Lúcio Mauro. Legal? Quando a gente executar esse comando, ele vai exibir ali o texto que a gente colocou entre aspas. E para demonstrar ainda mais aí o exemplo anterior dessa tipagem, vamos colocar aqui o type para Lúcio Mauro. Quando a gente executa esse comando, ele vai falar que é um tipo de string, texto. Aqui eu fiz a inversão, tá? Eu coloquei aspas simples primeiro, mas acabei invertendo, então aqui a gente vai falar da aspas simples de fato, tá? E aqui nós vamos corrigir para aspas duplas. Um ponto que eu havia mencionado aqui, pessoal, em relação, né, a esse posicionamento das aspas, tá? Então, de repente, se você colocar uma aspa dupla e uma simples, ele vai te dar erro, ele não vai entender. Sempre que você iniciar um
uma string dentro do Python, qualquer comando que seja, se você abrir uma aspa, você tem que fechar a outra aspa. Se abrir um parênteses, você vai ter que fechar esse parênteses em algum momento. Se você abrir um colchete, tem que fechar um colchete e assim sucessivamente. Beleza? Então, esse é um ponto. Em relação a aspas, se você colocar duas aspas aqui, ele também não reconhece, ele não vai identificar, né, essa string aí. Literalmente, ela está fora do contexto. Então, sempre se atentar com isso. Beleza, pessoal? Agora, para exemplificar aspas simples, não surte nenhum efeito diferente do que a gente viu ali com aspas duplas. Basicamente, é uma questão de escolha, tá? Você escolhe aí se você vai querer aplicar ou a simples ou a dupla. Então vamos inserir a aspa simples e na sequência vamos colocar o mesmo texto, Lúcio Mauro. Quando executarmos esse comando, você vai ver que o resultado é praticamente o mesmo. E agora avançando na nossa videoaula, a gente vai mostrar aqui o nosso caractere de escape, né? Pô, mas o que é esse caractere de escape? Vamos supor que você queira apresentar um texto com uma aspa nesse texto. Como que você faz isso, né? Depois eu vou mostrar algumas formas mais comuns, mas a título de conhecimento eu vou mostrar para vocês aqui o print, né? Vamos colocar aqui Lúcio Mauro, né? Digamos que eu queira que o Mauro fique entre aspas. Se você colocar mais uma aspas aqui, é conforme eu dito ali na posição das aspas no exemplo anterior. Ele não vai reconhecer, ele vai entender que você abriu aqui e fechou aqui e esse valor aqui, ele está literalmente aí faltando uma aspas de abertura. Então, quando você precisa exibir essa aspas, o que você faz? Você coloca ali, né, um caractere que é a barra inversa, que a gente chama de escape, antes e executa esse comando. Automaticamente ele vai entender ali que essa aqui é uma aspas que não é uma aspas que vai fechar aquela abertura e simplesmente vai agregar isso como um caractere no seu texto que está sendo exibido. Beleza? Ah, mas eu quero exibir um caractere, eu quero um Mauro entre aspas. Você coloca mais um ali, caractere de escape, né, que é a barra inversa, e coloca mais uma aspas. Quando se você executar, ele vai ficar aqui o Mauro entre aspas. Pô, Lúcio, mas muito complexo e pode gerar uma poluição no meu código. Concordo, super de acordo. Então, uma forma que é muito usual, vocês podem fazer, vamos dar o print, abrir o parênteses e vamos iniciar com uma aspas dupla, tá? Vamos colocar Lúcio Mauro, e se você quiser exibir apenas o Mauro, você pode colocar aspas simples aqui, né? Uma forma de você contornar aquele problema sem gerar muita poluição na visualização. E o mesmo é aplicado aí no processo inverso, né? Vamos copiar aqui para dar uma acelerada, e aqui a gente pode iniciar com aspas simples e fechar aqui aspas simples e na sequência colocar a aspa dupla no Mauro. Vamos corrigir aqui, vamos fechar, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu fiz o oposto de cima, eu coloquei tudo dentro de aspas simples e o Mauro eu coloquei entre aspas duplas. Quando você executar esse comando, você vai ver que o Mauro ele se manteve ali entre aspas. Para finalizar, a gente vai falar um pouco aqui, né, dos tipos de dados inteiros e float. Os dados do tipo inteiro, eles são valores que não possuem casas decimais. Essa é uma boa memorização, tá, pessoal? Então, o valor inteiro é um valor que não tem casas decimais. Esse valor pode ser positivo, negativo ou um valor zero. Diferentemente dele, temos o float, também que é uma tipagem de número, tá? Mas só que é um número que apresenta casas decimais, ponto flutuante, e também pode ser positivo, negativo ou valores zeros. Então vamos exemplificar aqui, por exemplo, vamos usar aquele comando type, né, para verificar a tipagem desses dados, e vamos dar um exemplo aqui de 12, né? Conforme a gente já viu lá em cima, ele mostra aqui como um dado inteiro. E depois vamos colocar aqui um dado float, por exemplo. Para o dado float, vamos realizar um print e na sequência vamos colocar 10.2, tá? Se você executar esse comando, exibimos o 10.2. Agora vamos falar para ele qual que é o tipo de dado desse 10.2. Vamos usar o type, abre parênteses, 10.2. Quando executarmos esse comando, ele vai retornar para a gente que é um tipo float. Maravilha, então, pessoal. Então, vamos ficando por aqui nessa aula de hoje. Conforme dito, né, vou estar criando essa playlist aí. Hoje foi mais uma aula introdutória para entender como que funciona o Python e já dar início aí a fatores importantes que é a tipagem dos dados, né? Mostrar para você por que essa tipagem do Python é considerada dinâmica, né? E nas próximas aulas a gente vai fazendo essa evolução, a gente vai evoluindo e você já vai tendo aí um embasamento mais sólido do que é, né, toda essa questão de lógica de programação, né? Como é construído esse alicerce de fato. Fechando aí o vídeo, né? Para você que chegou até aqui, peço aí o seu apoio de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí com amigos, com colegas na fábrica, na escola, familiares, né? Para que esse vídeo pega força, né? Para que esse engajamento entre vocês, né? Essa resposta que vocês dão pra gente, ela possa gerar um engajamento muito forte, o YouTube entender que isso aí é relevante, significante, e encaminhar aí pro máximo de pessoas possível, né? Então peço aí também que ative o sininho lá para receber sempre novas notificações, né? Como essa playlist aí não tem um valor específico de aulas
que vai ser publicada. A ideia é passar o máximo de conhecimento possível para vocês terem aí, né, esse nivelamento aí sólido. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula.